Eu sou a Maru, essa é meio que a minha zona morta, e hoje é dia de responder quem matou a família Shiromiya de Umineko. Eu sei que ninguém se importa mais com o Mineko, porque assim, tem muito tempo que eu fiz o primeiro vídeo e... acontece, né, gente? Eu faço isso. Poxa. E deixando claro, esse vídeo vai ser muito semelhante com o vídeo que eu fiz de Higurashi. Eu vou falar da linha do tempo de Umineko, a linha do tempo canônica, então eu não vou abordar muita coisa porque são ramificações e não são canônicas. E se você tem interesse de saber tudo o que acontece em Umineko, arco por arco, mas você não quer ler o mangá e nem jogar a visual novel, eu fiz uma live com o John, do Tralhas do John, obviamente, e nela a gente explica todos os arcos. O capítulo ele acaba com o Bettler de coleirinha, pelado, É, andando pela mansão é, como cachorrinho dela. E eu acho isso... Foi a primeira vez que eu senti inveja do Bettler. Foi tipo, poxa... foi. O Beto, ele é muito assim. Ele é muito o pique personagem que era apanhar de mulher bonita. Porque, O assim, sonho dele é só apanhar. Mas mesmo sendo uma live super longa, assim, a gente ainda deixou muita coisa de fora, porque o Mineko tem isso de ter muitos personagens, todos eles são muito importantes, mas se você deixar de falar de um personagem em específico, não afeta tanto o resultado final. Ele é importante no seu momento, ele é relevante naquele momento da história, só que depois ele não é tão importante assim, mas ele é muito importante. É difícil de explicar o Mineco. Você tem que jogar ou você tem que ler. Se você não entendeu o que eu acabei de falar, eu tenho certeza que quem jogou o Mineco entendeu. Mas se você quer entrar nesse mundo de Mineco e você não sabe se joga visual novel ou se você lê o mangá, leia o mangá, porque ele é muito mais rápido, ele é muito mais fácil, ele resume muito bem todo o jogo. O jogo tem 300 horas e quando você chega no final, você tá tipo... legal, que informação maneira, mas eu já passei por 300 horas e eu não lembro mais se o personagem X estava no mesmo cômodo que o personagem Y no primeiro assassinato desse jogo. Eu não lembro mais quem estava naquela sala. Isso é muito importante, então eu recomendo demais que você leia o mangá, porque ele é muito mais rápido, ele é mais simples de entender, e acredite, o Mineko tem momentos que você fica, tô entendendo. Puta que pariu, eu não tô entendendo mais nada, eu não sei mais quem é quem, eu não sei mais o que é real, eu não sei se eu tenho a capacidade de entender essa história, porque o Mineko ele vai para lados muito difíceis. Mas antes de começar a falar de Umineko em si, eu só quero fazer um pequeno adendo do porquê eu gosto tanto de Umineko e por que ele é tão importante para mim e tem muito a ver com a sua narrativa, que é 100% feminina, o que é estranho de se falar, porque o seu autor é o Ryukishi, que é um homem, e ela foi lançada no começo dos anos 2000. E a gente já tá meio que acostumado de autores masculinos que não sabem exatamente como escrever uma mulher. Eles fazem aquela coisa meio... Ah, pelo menos você é bonita, né? Eu gosto de personagens bobinhas e bonitas. Eu me identifico com elas, eu fico... Ah, melhor que nada, né? O importante é que ela tá lá, né? Ela é bobinha e bonita. Mas aqui ele já mostrava muito isso em Higurashi, onde a gente tem essa visão feminina do abandonar a infância e se tornar uma mulher adulta, que é uma passagem muito dolorosa, uma passagem realmente difícil, você seguir em frente, abandonar o seu eu do passado e se tornar alguém que você não conhece. Ele já tinha um olhar muito sensível para essa passagem, e aqui ele aborda 100% mulheres maduras e como essa sociedade, que aqui se resume à família Shiromiya, sempre coloca elas em posição de acessórios. Elas não são exatamente humanos, elas são essas coisas que não têm que ser vistas e nem ouvidas. Elas só existem para trazer outros homens para o mundo e todas as suas dores são coisas que aconteceram na infância e, assim, elas não têm com quem falar porque elas foram ensinadas desde muito jovens a não ter voz.
Então, por que que ela vai falar de alguma coisa que machuca ela se ela sabe que ninguém vai se importar com essa dor dela? E por causa dessa opressão da família Shiromiya, elas acabam enxergando outras mulheres como rivais, em vez de enxergá-las como aliadas. O que eu acho realmente fascinante, toda essa visão feminina que tem e como ele consegue ser muito sensível com diversos tópicos super delicados sobre uma mulher, principalmente a Eva, que a gente vê muito dela, esses traumas dela de infância que foram seguindo ela até que ela simplesmente surta, e como ela se vê na Jéssica, mas não tem nada que ela possa fazer porque ela foi tão ensinada a ser individual com a sua dor, que ela imagina que se ela ajudar a Jéssica, pô, a vida dela acaba 100%, e a Jéssica que tem que aprender a lidar com a dor dela. Eu acho realmente fascinante como ele trata todos esses assuntos, vendo que é uma obra que começa com piadas do Bettler falando que vai pegar nos peitos da prima de 5 anos, 5, 6 anos. E assim, o Bettler, ele é completamente inocentado, não. Todo mundo de Mineko tem crimes. Todo mundo aqui, essa é uma história que tem crimes. Tem crimes em Mineko. Mas o Bettler, assim como todos os personagens masculinos, em determinado momento você vê que ele é apenas um acessório para as mulheres. Ele é 100% um acessório da Beato, e todos os homens, na verdade, são apenas acessórios. Nenhum deles é realmente relevante. O Bettler e o Kinzo têm ali a sua relevância, mas eles são acessórios. E eu realmente adoro isso em Umineko, como é uma história muito sensível e feminina. Isso se deve muito ao fato de que o Ryokishi, por muito tempo, ele trabalhou como assistente social, ele viu muitas histórias de diversas mulheres, e ele aborda isso um pouco na Maria, mas além dele abordar essas mulheres de uma forma muito delicada, muito sensível, ele também aborda um tema que é alvo de diversas discussões completamente equivocadas hoje em dia, que a gente vê muita gente falando merda todos os dias na internet, que são pessoas trans. E ele abordou isso no começo dos anos 2000, sendo autor japonês, de uma forma super, simples e realmente sensível. Mas a gente fala disso mais pro final do vídeo. Umineko é uma narrativa de terror e mistério que narra os últimos dias da família Shiromiya. Porém, a história começa muito antes dessa narrativa que a gente conhece, e ela começa em 1860, quando a família Shiromiya ainda não era essa potência tão grande que a gente conhece. Eles eram uma coisa mais contida, porém, durante esse tempo, eles acabaram criando raízes, eles começaram a ter diversos investimentos, diversos contatos, diversos contratos comerciais também, e eles acabaram se tornando essa grande potência que é a família Shiromiya. E por ser uma família grandiosa japonesa, ela tinha diversas ramificações. Tinha a principal e tinha o resto. Aquele, tá lá, né? Existe. O importante é que tem saúde. Mas foi apenas em 1903 que nasceu o Kinzo Shiromiya, e ele não tava na família principal, ele tava lá embaixo, no resto, sabe? Restinho, não importa. Porém, em 1923, no dia 1º de setembro, aconteceu o grande terremoto de Kanto, que acabou mudando por completo a sua vida. A família Shiromiya acabou perdendo muita coisa nesse terremoto. Herdeiros morreram, acabou a propriedade da família, e assim, eles não tinham mais nada, eles só tinham o sobrenome deles, e eles precisavam de alguma coisa, ou melhor, alguém para ser a cara da família e conseguirem pelo menos um empréstimozinho para conseguir se manter. E as pessoas principais haviam morrido. Eles só tinham o Kinzo, que estava lá embaixo. Por isso eles falaram, vem cá, meu anjo. Botaram Kinzo como a cara da família Shiromiya. Agora ele era a família principal. Então ele estava lá como uma figura para ser feita de boba, porque a família não tinha dinheiro, todo mundo estava fudido. Então meio que assim, a posição dele não era muito boa, ele sabia que ele era apenas uma figura para ser manipulada, e ele já teria que se casar com uma pessoa que ele não conhecia, ele não fazia a menor ideia do que seria a sua vida, ele não queria isso. E aqui eu vou ter que dar uma pequena pulada na vida do Kinzo, pelo simples fato de que, se eu falar como foi a vida do Kinzo nesse meio tempo, antes do seu casamento,
Eu vou dar spoiler do final do vídeo. Infelizmente o YouTube me obriga a eu te contar isso só no final do vídeo, porque eu tenho que manter vocês até aqui. Sinto muito, o YouTube me obriga a isso. E, ai gente, fica até o final, por favor. Então, a gente vai dar um pulo nessa parte da vida do Kinzo e a gente vai para quando ele se casa e ele voltou da guerra, um homem mudado, porque ele tinha dinheiro. Ele estava rico e todo mundo ficava: Kinzo, pelo amor de Deus, você não é um idoso para estar falando de bruxa. Você tá maluco? Como você conseguiu tanto dinheiro? E ele: shh, segredo, nunca vou contar. A bruxa me deu. E todo mundo só: meu Deus, o Kinzo é muito louco, né? Foi ali entre 1934 até 1941 que o Kinzo teve os seus 3 filhos, que foi o Kraus, o mais velho, a Eva e o Rudolf. Não é dito exatamente em que ano cada um nasceu, mas se a gente colocar meio que a conta que eles têm quando eles morrem, é mais ou menos essas datas, pelo menos nesse período de tempo que eles têm que ter nascido. E foi nesse período agora, de 1952 até 1956, que ele começou a construir Rokijima. Ele também fez um orfanato porque ele é bondoso? Não, porque todas as crianças que estavam nesse orfanato eram treinadas para virarem servos da sua casa. Muito bondoso, Kinzo, muito bondoso. Kinzo realmente, ó, um homem realmente é um amante dos direitos humanos. Mas, além disso, nesse meio tempo nasceu a sua 4ª filha, que é a Rosa. E aqui um pequeno adendo sobre algumas coisas importantes que foi a infância dessas crianças, os filhos do Kinzo. Enquanto a Rosa estava nascendo, o Kraus já estava se casando com a Natsui. E foi um casamento arranjado, então fica clara a diferença de idade que existe entre eles. Por isso, a gente sabe que a Rosa, ela não teve tanto convívio com seus irmãos como a Eva, o Rudolf e o Kraus. Eles têm uma relação muito diferente porque eles cresceram juntos e a Rosa sempre foi deixada meio que de lado por ela ser muito jovem. Mas a infância deles em Rokijima não foi nem um pouco fácil. A gente começa pela Eva, que desde muito cedo ela sempre foi muito inteligente, muito carismática, ela sempre foi perfeita. Ela era tudo que precisava para ser a herdeira do Kinzo. Ela tinha tudo para ser a nova mestra, a nova patriarca da família Shiromiya. Só que infelizmente ela era a 2ª filha e mais infelizmente ainda ela era uma mulher. Então meio que o Kinzo só nunca se importou com a Eva, porque assim, ela é uma mulher, sabe? Ela nem vai ter o nome da família por muito tempo. A função dela é meio que uma moeda de troca. Ela vai se casar com algum rico qualquer que vai ajudar nos negócios da família, ela vai ficar com o sobrenome dele e depois, ela não é mais responsabilidade do Kinzo, ela é responsabilidade da família que ela vai assumir, que foda-se, sabe? Então a Eva era apenas um grande foda-se, o que deixava ela muito revoltada porque ela viu o Kraus, que desde muito cedo a função dele foi herdeiro. Diferente da Eva, que era inteligente, era engraçada, era boa em esportes, o Kraus ele meio que, eu sou o filho mais velho, eu sou homem, eu não tenho que me esforçar nem um pouco, então, independente do que aconteça, tudo isso aqui vai ser meu. E assim, ele tava certo, porque o Kinzo ia deixar tudo para ele, pelo menos a parte mais importante da fortuna. E a Eva ficava completamente revoltada com isso. O Kraus, ele sempre foi essa pessoa meio que desleixada, ele não se importava muito com nada, ele não era bom em nada, porém, infelizmente, por ele ser o mais velho, ele ser a pessoa que o Kinzo tinha mais expectativas, ele era a pessoa que mais sofreu nas mãos de Kinzo, já que ele era o único filho que sofria violência física do pai. Kinzo quase sempre, quando estava irritado, batia no Kraus. Quando ele estava sem motivo, ele batia no Kraus. Quando o Kraus estava brigando com a Eva, uma briga boba de irmãos, ele batia no Kraus. E não importava a idade dele, não importava se ele tinha 5 anos ou 25 anos, se ele estava na frente de toda a família, se ele estava na frente de estranhos, se ele estava na frente da esposa. Ele apanhava do seu pai constantemente e não tinha nada que ele pudesse fazer, ele tinha apenas que aguentar calado. E assim, ele tinha meio que um senso de proteção porque ele ficava feliz que isso não estava acontecendo com seus irmãos, mas ele acabava ficando com toda a violência do seu pai. O Rudolf meio que sempre tava um grande foda-se pelo simples fato de que, sabe, eu sou um homem e eu sou o filho do meio.
eu não tenho que me preocupar com nada, eu não tenho responsabilidades. Por isso, ele sempre foi o clássico playboy. Ele pegava todas as mulheres que passavam na sua frente, principalmente as servas da família, o que gerava um grande desespero, porque os irmãos ficavam, meu Deus, ele vai engravidar uma empregada e a gente vai ter que dar o nome Ushiromiya para o empregado. Onde já se viu isso? Meu Deus, a gente tem que segurar o nosso irmão. Só que ninguém conseguia segurar o Rudolph porque ele fugia constantemente para pegar essas mulheres. E, por fim, a Rosa, que apenas cresceu sozinha em Rokijima, sem muito contato com seus irmãos, sem muito contato com seu pai, porque assim, o Kinzo, ele nunca foi um pai amoroso, ele nunca gostou dos seus filhos, ele não se importava com nenhuma dessas pessoas, ele só deu à luz, tipo, ele literalmente só teve eles porque ele precisava, era uma obrigação como chefe da família. Ele tinha que ter herdeiros, ele não podia ter apenas o Kraus porque ai, vai que o Kraus é um inútil, né? Precisa demais para a família continuar. E tinha a Natsui, que era a esposa do Kraus. E assim, se os filhos do Kinzo eram um lixo, a Natsui era tipo menos que lixo. Ela realmente era uma mulher que ninguém se importava. Ela só existia e ela não tinha obrigação. A obrigação dela era dar um filho para o Kraus que fosse um homem e pudesse assumir os negócios da família. Só que infelizmente isso não aconteceu. O casamento da Natsui com Kraus foi completamente arranjado, eles até se davam bem no começo, porém, uma coisa que era esperada era que já no mesmo ano ela desse à luz para um menino, só que isso não aconteceu. No ano seguinte, também não aconteceu, o que já deixou a família meio tensa, porque o Kraus, ele tinha que dar um herdeiro para o Kinzo ainda vivo. E o Kinzo já estava, meu Deus, você se casou com a única mulher do mundo que não pode te dar um filho. Mata ela. E assim, a Natsui estava vivendo o maior desespero da vida dela, porque ela tinha essa pressão que ela tinha que dar um filho para seguir com seu casamento, e ela estava vendo todo mundo tratando ela como se ela fosse realmente um lixo porque ela não conseguia dar luz. E, enquanto isso, a Eva aproveitou essa oportunidade para negociar com seu pai, falando, olha, eu sou mulher, eu vou ter que me casar e eu posso dar à luz para um menino. E você tá vendo o seu filho mais velho, casado com uma mulher que não pode dar filhos para ele. É assim, vai acabar com a linhagem principal da família. Mas, se você deixar eu manter o sobrenome Ushiromiya, eu posso me casar e eu prometo que eu vou dar um filho, eu vou dar o herdeiro perfeito para você. O Kinzo meio que não tinha muito o que fazer, então ele aceitou o acordo com a Eva. E foi em 1963 que ela conheceu Hideyoshi, já se casou com um homem e já teve um filho. Então assim nasceu o George, que era o primeiro herdeiro homem que o Kinzo conseguiu. E a Eva conseguiu se manter nessa sua posição de poder. Ainda não era líder da família, porque ela era a segunda filha, mas o seu filho poderia ser futuramente o líder da família, o que deixava o Kraus em uma posição completamente desconfortável, porque a irmã mais nova dele estava meio que agora sendo mais do que lixo e ele tinha sido rebaixado. Mas, enquanto a Eva e o Kraus estavam se matando por causa de filho, o Rudolph estava vivendo a vida doidado. Ele estava realmente, apenas viver é muito bom, porque foi em meio de 1963 até 1968, ele estava tendo diversos casos, ele tinha já sua empresa, ele estava vivendo o seu momento, até que ele conheceu uma mulher diferente de todas as outras, que foi a Kirei. Ela era totalmente diferente de todas as mulheres que ele já conheceu. Ela era engraçada, ela tinha um humor semelhante ao dele, ela era perfeita para ele, por isso eles começaram a se envolver. Só que o Rudolph, ele sempre foi um grande otário, e ele acabou se envolvendo, enquanto ele estava nesse relacionamento com a Kirei, com a Sumo. E ele foi tão arrombado que ele acabou deixando as duas grávidas exatamente no mesmo período de tempo. E a Kirei tinha uma certeza de que assim que o filho dela nascesse, ele se casaria com ela. Só que teve um pequeno porém. As crianças nasceram no mesmo dia, só que o filho da Kirei acabou que nasceu sem vida, o que fez o Rudolph abandonar ela, e ele se casou com a Sumo, e assim o Bettler nasceu. Enquanto isso estava acontecendo, o Kraus finalmente conseguiu engravidar a Natsui, e
Infelizmente, nasceu uma menina, que é a Jéssica. Então, a gente já tem o George, o Bettler e a Jéssica, e em 1977 nasceu a Maria. Só que, infelizmente, a Rosa não era casada. Ela acabou tendo um caso com um homem, a gente não tem nenhuma informação sobre o pai da Maria, a gente só sabe que, assim que a Maria nasceu, ele olhou para a Rosa e falou: o derby azul acabou, eu vou ali na padaria comprar um derby azul, mas, já que eu tô indo ali, me passa pelo zap seu nome completo, CPF, o dígito do teu cartão, o verso também, que eu trago uma caixa de derby azul. E ele nunca mais voltou porque ele foi comprar o derby azul nos Estados Unidos, levando todo o dinheiro da Rosa, deixando a Rosa com uma dívida bilionária. E ela ficou colocando toda a culpa na Maria, o que foi completamente horrível, porque a Rosa desenvolveu uma mágoa gigantesca em cima da Maria, colocando como se a culpa toda fosse da filha. Então, a Maria cresceu em um lar completamente disfuncional, onde a Rosa agredia sua filha constantemente, porque ela tinha muita raiva daquele homem, mas, obviamente, ela não botava a culpa nele, e sim na filha, como se a filha fosse a responsável por tudo que aconteceu. E como toda a família Shiromiya é arrombada, em 1980, o Rudolph acabou virando pai de novo. Só que o filho não era da sua esposa Sumo, e sim da sua amante Kirei, o que fez a sua esposa se sentir mal, ela acabou adoecendo e, infelizmente, ela acabou falecendo. E o Bettler ficou muito magoado com seu pai, porque o pai dele era um arrombado, sabe? Ele havia traído a sua esposa, que estava doente, e além de tudo, ele havia tido a coragem de ter uma filha com a sua amante. E assim, ele nunca culpou a Andy, que é a sua nova irmã, ou a Kirei. Ele sempre viu as duas como vítimas e ele sempre teve certeza que seu pai era um grande arrombado, o que ele estava certo, e por isso, essa foi a última vez que ele participou da reunião de família Shiromiya. Ele deixou bem claro que ele não queria mais participar disso, ele não gostava dessas pessoas, ele odiava todo mundo, ele não aguentava mais ser um Shiromiya porque todo mundo era arrombado. Então, ele apenas fez um beijo, eu não pertenço mais aqui, e ele foi morar com seus avós por parte de mãe. Mas antes de ele deixar a ilha, ele deu um adeus especial para uma pessoa que ele tinha uma grande consideração. Ele prometeu que ele ia voltar e levar essa pessoa embora com ele em um cavalo branco. Só que infelizmente o Bettler não voltou. E como Bettler estava vivendo com seus avós, ele não soube que em 1984 o seu avô chegou com um quadro deste tamanho e colocou na sala e falou: bruxa. E todo mundo: legal, pai, maneiro. E aqui poema. Quem resolveu o poema vai achar meu tesouro. E todo mundo: carai, meu pai é muito louco, né? Meu pai tá inventando bruxa e poema. Tá escrevendo poema agora, o velho. Mas o quadro da bruxa Beatriz foi colocado. E embaixo dele o poeminha que deixava bem claro que quem conseguisse resolver aquele poema iria achar o seu tesouro. A única coisa que o Kinzo não contava é que na mesma noite que ele colocou isso, uma pessoa realmente conseguiu resolver e essa pessoa achou o tesouro e também descobriu todos os segredos da família Shiromiya, o que deixou essa pessoa completamente revoltada. Ela foi até o Kinzo, só que infelizmente o Kinzo foi de notificação de saudade e deixou de existir. Essa pessoa estava tão revoltada com tudo que estava acontecendo que ela simplesmente falou: já sei, todos os Shiromiya são um bando de arrombado. Vou matar todo mundo, hahaha. E ela via que tinha uma pessoa que poderia ajudar muito no seu plano, que era a Maria, que é uma criança completamente bobinha, sabe? Que acreditava em qualquer coisa. E ela foi seduzindo a Maria, fazendo a Maria acreditar em algumas coisas, assim tornando a Maria uma grande cúmplice do assassinato da sua família sem ela saber. E aqui já deixa claro o primeiro mistério de Mineko, que é o Kinzo já estava morto quando todo mundo chegou naquela reunião que todo mundo vai morrer. O Kinzo já tinha 2 anos que ele estava morto e estavam fazendo com ele um grande morto muito louco. Ele estava caído assim e falavam: vai Kinzo, dá oi! E daí todo mundo: nossa, o pai tá tão bonito hoje, né? O
pálido da morte deixa ele mais realçado. Eu não sei o que é. Tem alguma coisa, esse bronze que ele tá pegando, esse bronzeado, o bronze da morte tá deixando ele realçado. Só que claramente ele tá vivo. Então assim, o Kinzo ficou brincando de morto muito louco por 2 anos. E toda a família apenas, o pai é muito louco, né? Pô, o pai tá bronzeado dessa vez. Mas, enquanto na ilha o Kinzo tava sendo um morto muito louco, na cidade, em 1985, a Rosa tentou ser uma boa mãe para Maria. E ela deu um leãozinho para sua filha. Um leãozinho que a Maria ficou realmente feliz, porque, poxa, minha mãe se importa comigo. Nossa, que legal. A Rosa com a Maria era literalmente apenas: filha, tô em casa, mas eu cheguei apenas para pegar esse isqueiro. Estou saindo. Um beijo, te vejo daqui 5 meses. Sucesso, Maria! E a criança com 6 anos, ela ficava sozinha por muito tempo em casa. Ela ligava para a mãe falando: mãe, quando você vai voltar para casa? E a Rosa: porra, Maria, você não me deixa sair, você não entende. Mamãe está fazendo coisas importantes. Mas mãe, você tá longe de casa há 6 meses. Porra, Maria, a vida adulta é assim. E a Maria ficava apenas: minha mãe é mó legal, ela me deu um leão. E, infelizmente, a vida da Maria era uma merda. Além de que ela ser abandonada, ela ficava meses sozinha em casa, vivendo com uma bolacha de um pacote de traquinas que a mãe dela deu ano passado. E tudo isso, quando ela chegava em casa, a Rosa, ela agredia a Maria. Então, a Maria meio que estava feliz quando estava sozinha, mas ela queria ficar com a mãe, só que quando a mãe chegava, ela era vítima de agressões completamente, sabe, pô, que marcavam a Maria. Tanto que um dia ela tava brincando com o leãozinho dela, e uma coisa que a Maria fazia é esse fufu dela, que ela tem uma mania de falar, e é uma coisa muito normal com crianças pequenas no Japão. Só que a Maria já estava entrando no ensino médio. E todos os vizinhos ficavam meio: pô, meu anjo, você já tá no ensino médio e ainda fala como um bebê. Por quê? E ela acabou deixando escapar mamãe fica 7 meses longe de mim, eu tenho que me virar, eu tenho que pegar o fogão, eu tenho que fazer coisas de adulto. O que alguém já percebeu que a Maria tem marcas pelo corpo e ela fica sozinha? Beleza, assistente social, alô? Então, a assistência social foi até a casa, falaram com a Rosa, uma conversa muito amigável, e assim que ela fechou a porta falando: haha, minha filha imagina várias coisas, ela pegou o leãozinho, rasgou o leão no meio e bateu na Maria. Esse é o momento mais triste de todo o Mineco. Tem gente morrendo a todo momento, momentos horríveis no Mineco, mas a Maria, nossa, vendo o leãozinho dela ser rasgado e ela apanhando logo em seguida, é o momento mais bad do Mineco. Que, tadinha, Maria via aquele personagem, aquele leãozinho, como se fosse uma pessoa viva. Porque ela era uma criança que estava sendo negligenciada, e ela só tinha aquele leão pra conversar. Então foi literalmente, ela viu a mãe dela matando um amigo dela. E depois disso ela ainda apanhou. Então a Maria realmente ficou muito mal com tudo isso. O que tornou ela uma pessoa muito mais fácil de ser seduzida para o plano homicida que estava acontecendo na ilha. Só que ela ainda não sabia que era um plano tão perigoso. E depois de tudo isso, o Bettler finalmente volta para a ilha. Só que, infelizmente, ninguém sabe o que aconteceu na ilha Aokijima. Tudo que aconteceu nessa ilha é muito misterioso, porque só alguns corpos foram encontrados. Foi encontrado da Maria apenas o maxilar dela. O Bettler nunca teve seu corpo encontrado. E eu acho que o do George também nunca foi encontrado. Mas tudo isso, o que torna mais bizarro, além de ninguém saber como todas essas pessoas morreram no mesmo dia, aconteceu de que encontraram uma garrafa no mar que tinha uma história contando exatamente como todo mundo morreu, só que de uma forma muito fantasiosa, e estava assinado pela Maria, o que não fazia o menor sentido. Todo mundo ficava meio: mano, a criança morreu, ela escreveu todos os eventos, então ninguém sabia o que aconteceu em Aokijima, virou um dos maiores mistérios de toda a geração. Só que tinha um pequeno porém, que a única pessoa que sobreviveu a Aokijima foi a Eva, a filha do meio. E existia o pequeno boato de que certamente foi ela que matou todo mundo, porque a Eva voltou da ilha, virou a líder da família,
E assim, ela tinha o dinheiro, só que infelizmente ela tinha a responsabilidade de ficar com a Andy, a filha do Rudolph, com a Kray. Por quê? A Andy ela não foi naquele dia na ilha, pelo simples fato de que ela estava passando muito mal, então os pais acharam que a melhor coisa a se fazer seria deixar a filha em casa. Mas infelizmente agora ela vive com a Eva, que não gosta dela, e a Andy também não gosta. As duas vivem brigando entre si. A Eva repete exatamente o mesmo comportamento violento da Rosa, agredindo a Maria constantemente. Ela coloca a Andy no internato. E tudo isso para manter ela o mais longe possível, como se a Eva sentisse um ódio gigantesco por essa criança. O que é justificável, porque assim, até o momento, a Eva foi quem matou toda a família. Então ela querer que a Andy morra faz todo sentido. Mas a Eva acaba morrendo de velhice e ela meio que conta para a Andy o que aconteceu naquele dia na ilha. E em 1988, que a Andy pula do topo de um prédio para tirar a sua vida e pôr um fim em toda a história dos Ushinomias, que é repleta de dor e sofrimento, o que ela não quer levar consigo. E assim a gente volta a falar sobre o passado do Kinzo. Então, o Kinzo, depois que ele assumiu esse posto de membro da família, se casou porque tinha que se casar, teve ali o Rudolph, o Kraus, a Eva, esse povo que ele não gosta tanto, ele acabou se alistando na guerra, falou, acabou. Em 1944, ele falou, vou pra guerra, vou morrer, eu não quero mais viver, eu não quero ficar perto dessas pessoas, eu não gosto de ninguém, eu quero pôr um fim na minha vida. Só que ele acabou na guerra e ele estava num submarino onde tinha que transportar um carregamento que era apenas 10 toneladas de ouro. E nesse submarino tinha soldados italianos e japoneses, e entre essas pessoas tinha a tradutora que era Beatrice. E ela era uma mulher muito bonita, muito encantadora, e ela era a única pessoa que conversava com o Kinzo. Os dois tiveram uma conexão ali, eles estavam realmente... eles estavam felizes juntos, eles estavam tendo esse momento, só que quando eles chegaram na ilha de Okijima, simplesmente o exército japonês e o exército italiano começaram a se matar. Afinal, era 10 toneladas de ouro que eles estavam carregando e todos os soldados queriam ficar com aquilo. O Kinzo e a Beatrice entraram em desespero falando, meu Deus, a gente tem que fugir antes que a gente morra. Só que eles viram todos os soldados se matando, ficando só os dois vivos. Assim, o Kinzo declarou seu amor por ela e falou, vamos ficar juntos para sempre nessa ilha. Eu vou dar um jeito, vai ficar tudo certo e a gente vai ficar nessa ilha para sempre. E a Beatrice falou, beleza. Então, o ouro pertence aos dois. O Kinzo levou toda a sua família para a ilha de Okijima, onde ele criou a mansão Ushinomiya, mas em uma parte muito mais afastada da ilha, completamente difícil de acesso, ele criou uma mansão própria para sua amada Beatrice, assim mantendo duas famílias ao mesmo tempo na mesma ilha, e estava tudo certo até aí. Só que infelizmente em 1949 a Beatrice acabou falecendo e deu à luz apenas a filha do Kinzo com ela, que foi chamada de Beatrice. Eu vou chamar ela de Beatrice 2 para não confundir. Mas a filha ficou crescendo isolada, no meio do nada, nessa mansão, repleta de luxo ainda, mas sem nenhum contato com a humanidade, criando uma pessoa meio bobinha, porque ela não tinha nenhum contato com nada. Ela apenas existia ali, convivendo apenas com o Kinzo e alguns dos servos. Então, ela não tinha noção do mundo. E foi quando ela completou 18 anos que o Kinzo acabou abusando da filha, porque ela era exatamente igual à sua amada Beatrice. E, obviamente, esse abuso acabou gerando uma criança, que foi o filho da Beatrice número 2, que nasceu e era um menino. Aconteceu ali em 1967, e foi nesse mesmo período em que duas coisas muito importantes aconteceram. A primeira foi, o Kinzo estava revoltado já de que a Natsui, a esposa do seu filho mais velho, o Kraus, ela não conseguia dar um filho pra ele. Ele ficava 100%, meu Deus, você é mulher e você não consegue fazer isso? Como assim, sabe? Então, ele pegou esse filho dele, deu pra Natsui e falou, cuida. E ela achava que era uma criança do orfanato que ele cuidava. Ela nunca poderia imaginar que era o filho do Kinzo. O que ela ficou meio, que merda, eu vou ter que cuidar de um órfão, sabe? Eu não tenho a capacidade de dar um filho pro meu marido. E é isso, ela ficava realmente muito mal, ela não gostava de olhar para aquela criança. E enquanto isso estava acontecendo na mansão principal, a Rosa estava revoltada porque
Ai, ela não aguentava, ela era muito jovem, ela estava vendo toda a briga do Kraus com a Eva, tudo isso acontecendo, ela só queria fugir. Então ela começou a andar pela floresta e ela acabou encontrando a mansão que vivia a Beatrice número 2. O que ela ficou surpresa porque ela sabia da lenda da bruxa. Então ela ficou, meu Deus, meu pai não é maluco, né? Ela conversou com a Beatrice e explicou que existia um mundo lá fora. O mundo não era aquela mansão. O que a Beatrice ficou realmente muito fascinada, porque ela era como se fosse uma criança, porque ela nunca tinha saído dali, ela não tinha contato com ninguém, ela não sabia de nada do mundo. E ela resolveu sair com a Rosa, as duas ficaram andando. O objetivo da Rosa era levar ela até a mansão principal e falar: gente, eu achei a bruxa. Só que, infelizmente, no meio do caminho, a Beatrice acabou caindo do penhasco e acabou falecendo. A Rosa viu isso e ela nunca contou pra ninguém, porque ela era só uma criança também e ela ficou apenas: matei a bruxa. Corre pra casa, nada aconteceu. E enquanto a Rosa estava voltando correndo pra casa, do outro lado da mansão, tava Natsui com esse bebê e ela tava tão revoltada, ela não aguentava mais esse peso de ser uma mulher que não conseguia dar filho pro seu marido. Ela era apenas, tipo, um peso morto, sabe? E aquele bebê era o maior atestado disso. Então ela tava caminhando com a babá do bebê e ela simplesmente, em um momento de surto, ela empurrou a babá e o bebê do penhasco. O bebê conseguiu sobreviver porque a babá segurou ele e protegeu, mas o seu órgão genital acabou sendo danificado, então os servos da mansão e o médico da família acabaram encontrando essa criança. Eles fizeram ali uma cirurgia rápida para poder salvar a vida da criança e ela ganhou o nome de Sayoi, onde ela foi criada no orfanato da família lá do Kinzo para ser uma serva. E a Sayoi odiava aquele lugar porque todo mundo era um bando de babaca, todo mundo era arrombado com ela. Ela não entendia porque ela estava sofrendo tanto bullying. E foi nesse meio tempo, quando ela estava sofrendo tanto bullying, que ela acabou criando uma persona que foi a de Shannon, uma das suas grandes personas. E tudo isso só foi aumentando quando ela chegou na sua adolescência, que ela não conseguia entender por que o corpo dela não era igual das outras meninas. Por que ela não tinha peito? Por que ela não tinha curvas? Por que tudo isso estava acontecendo com ela? Por que ela não era tão feminina como as outras meninas? E foi nisso que ela acabou criando a personalidade de Canon, para poder lidar com esse seu período de vida que ela não estava conseguindo se identificar o que ela era. Porque ela era uma mulher, ela se via 100% como uma mulher, só que o seu corpo não estava certo, tinha alguma coisa errada com ela e ela não conseguia entender o que era. E enquanto tudo isso acontecia, a Sayo vivia na mansão com a personalidade de Shannon, às vezes de Canon, e ela acabou conhecendo um Bettler, muito jovem. E ela se apaixonou perdidamente pelo Bettler, só que, infelizmente, em 1980, ele foi embora. Só que antes dele ir embora, ele prometeu para Sayo que ele voltaria e eles ficariam juntos para sempre. O que não aconteceu, o que foi o suficiente para quebrar completamente ela, porque a única pessoa que ela amava, a única pessoa que se importava com ela, havia abandonado ela. Então, nesse momento, a Shannon, ela perde completamente a noção do que é real e o que não é. E tudo piora quando o Kinzo bota o quadro da Beatrice na sua sala e o poeminha. O que a Shannon vai lá e resolve no mesmo dia. Ela fala, fácil, vou resolver. E ela descobre que ela é fruto de um abuso que a sua mãe sofreu. E tudo isso quebra muito ela, porque ela não consegue entender mais. E ela também entende que ela nasceu como um homem, mas ela nunca se viu como um homem. Ela é uma mulher, ela sabe que ela é uma mulher. E tudo isso atinge ela de uma forma muito forte. Ela não consegue mais entender a realidade, ela se perde completamente em um mundo de fantasias. Por isso que ela fala, eu vou matar todo mundo dessa casa, porque todo mundo é arrombado, todo mundo merece morrer, o sangue o Shiromiya é só gente ruim. E com ela tava todos os empregados da mansão, eles eram as pessoas que sabiam da morte do Kinzo, eram as pessoas que pegavam a mãozinha do Kinzo e ficava, dá oi, Kinzo. E tudo isso foi escalando até que ela falou, eu vou me vestir de Beatrice, eu vou fazer todo o teatro e todo mundo vai morrer. Eu vou até explodir essa ilha para que quando eu termine não tenha a menor chance de um Shiromiya sair daqui vivo. Ela tinha certeza que ia matar todo mundo naquela noite e para ela ter certeza que seria um grande mistério, seria o seu momento, porque ela sempre foi muito fã de obras de ficção,
ela escreveu diversas realidades paralelas, onde cada hora alguém diferente era o assassino, cada hora coisas diferentes aconteciam, a ordem das mortes nunca era a mesma, e lançou tudo ao mar, colocando a assinatura da Maria. E assim chegou o dia da reunião da família, onde ela já tinha tudo preparado. Ela fez a Maria entregar a cartinha porque ela sabia que a Rosa era questão de tempo até ela... Vai, Maria, some daqui. E a Maria ia ficar sozinha em algum momento. Então ela entrega a carta para a Maria lê para toda a família e todos os adultos nessa noite resolvem, vamos resolver o poema do pai, senão a gente vai morrer. O plano da Shannon teria dado certo. Teria dado muito certo. Ela só não contava com o fator Ushiromiya. E todos eles resolveram o poeminha lá do pai, eles acharam o ouro e acharam a Shannon vestida de Beatrice. E assim, ela tava lá falando, contou toda a história, falou, gente, então, o 15 é um arrombado, todo mundo é arrombado, tal coisa vai acontecer. Então, quando eles viram 10 toneladas de ouro, assim, a Eva precisava muito do dinheiro para recuperar a empresa do seu marido e ser a líder da família. O Kraus precisava muito daquele dinheiro. Por quê? Ele tinha perdido todo o dinheiro da herança fazendo diversas coisas que ele levou golpe. O Rudolf, ele precisava demais do dinheiro também porque ele estava totalmente afundado em dívidas. A Rosa também estava completamente afundada em dívidas. Ela precisava daquele dinheiro. Todos eles precisavam daquele dinheiro de uma forma, tipo, desesperada. E a Beato tava lá falando, ai, o pai fez tal coisa, não sei o que, aconteceu disso. E eles já estavam tipo, carai, 10 toneladas de ouro que a gente vai ter que dividir com essa arrombada? E se a gente não dividir com ela? Eles não estavam sem nada na mão, sabe? Eles estavam com escopeta na mão, eles estavam com 3 oitão. E a Beato lá, bababá, ouro, bababá, 15. E eles apenas se olhando pensando, mano, eu tô com uma escopeta, sabe? Escopeta aqui, porra. Mas os irmãos começaram a ignorar 100% a Beato e começaram a discutir entre si. Foi questão de tempo até a Eva acabar atirando sem querer na Natsui, o que todo mundo ficou meio, que merda, mas o Kinzo, ele foi pra cima da irmã, o que acabou gerando um novo disparo. E todo mundo tava, meu Deus, você tá maluca? Você deu um tiro no irmão, não sei o que. A Rosa tava puta, revoltada, indo pra cima da Eva, só que do nada, pá, um tiro na cabeça da Rosa. E quando olham pro lado, tá a Kirei com um belo sorriso no rosto. Então, ela e o Rudolf eliminam todo mundo da sala, dando um tiro na Beato e na Eva e no Hideyoshi, indo embora falando um beijo e também matando os servos que estavam ali. Então, eles sabiam que a gente tem 10 toneladas de ouro, a gente matou toda a família. O que a gente vai fazer agora? Atrair as crianças. Óbvio, né? Então, eles foram até o lado de fora, fizeram toda uma armadilha e chamaram as crianças para sair de casa. E assim, eles começaram a atirar nas crianças, simplesmente atirando na cabeça da Maria, a Maria, tadinha da Maria, e atirando no Jorge. E quando a Kirei ia eliminar finalmente a Jéssica, aconteceu o pequeno detalhe que foi a Eva apareceu e elas começaram a lutar. O Bettler, ele foi apagado também, ele conseguiu... Aqui existe toda a fanfic lá do Black Bettler, de que ele ajudou, mas isso é apenas uma grande fanfic. Isso aconteceu apenas na versão da Benny Castle. O Bettler, ele, tadinho, um grande coitado, ele nem sabia o que estava acontecendo, ele apenas caiu, bateu a cabeça, dormiu, foi de soninho. Mas a Eva começou a brigar com a Kirei, tentando lutar. Ah, e um detalhe importante. O Rudolf chega a mandar pô, a gente vai matar o meu filho. O que a Kirei responde com, assim, é o teu filho, não meu, então eu vou atirar nele sim. E a gente descobre que a Kirei é a maior hate de feminismo. No meio disso, enquanto eles estão resolvendo os mistérios, a Jéssica chega a perguntar pra tia Kirei, tipo, ai, eu gosto de um menino, mas eu não sei o que fazer. O que a Kirei responde com, sabe o que você faz? Você manda todas essas vadias pro inferno. Você pega uma arma, Jéssica, pega aí um bloquinho e anota. Pega uma arma e atira. Por quê? Rivalidade feminina? Não é rivalidade feminina, porque eu sou melhor que todas essas vagabundas. E assim, dá a entender que a Kirei talvez tenha matado a esposa do Rudolf,
Mas a gente também descobre que a Crey falou, eu vou matar o Battler porque ele não é filho meu. Mas assim, o Battler, ele já nasceu morto, porque quem morreu, na verdade, foi o filho da Sumo, e apenas foi trocado o bebê. Então, o Battler é filho da Crey. E ela, não é meu filho? Vou atirar sim. Ai, a Crey é muito boa, ela é muito icônica, ela é a pior pessoa do mundo, mas ela é muito fascinante. Eu adoro ela, é a minha personagem favorita. Mas ela e a Eva saem na porrada. Mentira, a Eva é minha personagem favorita. As duas saem na porrada, elas acabam matando Rudolph e a Crey acaba morrendo, e assim a Eva é a única sobrevivente. Porém, quando o Battler acorda, ele tá andando pela mansão, perdido, tentando entender o que tá acontecendo. Ele acaba encontrando a Beato, ele fica, carai, uma bruxa, que isso? Só que quando a Beato começa a falar, ele, carai, você é a Shannon. Que loucura é essa? Daí a Shannon explica tudo, o Battler fica meio revoltado, mas eles conseguem fugir também da ilha. A Eva foge da ilha, de um jeito, e o Battler e a Beato fogem de outro. E assim a gente tem o momento mais fofo de todo o Mineco, que é quando o Battler tá no barco com a Beato e eles estão rindo juntos, falando: Ah, você é tão divertido, eu gosto tanto de você, eu sabia que você ia voltar. Ela sopra o rosto dele, ele fica. É o único casal incestuoso que eu aceito, porque é impossível você não chipar esses dois. Simplesmente, pô, o Battler e Beato é o casal mais perfeito. Toda a construção deles, desde o primeiro momento até aqui, é simplesmente, tipo, perfeito. E daí, a Beato beija o Battler e depois disso ela se joga no mar, porque ela realmente não quer ficar viva, porque tudo machuca muito ela, sabe? Ela é fruto de um... Ela, ela é tudo de ruim na cabeça dela. E o Battler pula também no mar para se sacrificar com a sua amada, e os dois ficam abraçados afundando no mar. Mas não acabou. Então a gente volta para 1988, quando a Andy pulou do topo de um prédio para se matar, só que ela não morre porque colocaram uma rede de proteção, porque os amigos dela sabiam, o Shiromiya, né? Tudo. E assim a Andy tira um tempo para ela e ela começa a entender que a Eva não era ruim. Claro, ela foi uma grande arrombada. Ela foi a pior mãe possível para a Andy. Só que ela tinha que entender que a Eva havia perdido todo mundo que ela ama por causa dos pais da Andy. Rudolph e Kirei haviam simplesmente pegado uma arma, atirado na pessoa que a Eva mais amava, que era o Hideyoshi e o George. Eles haviam feito tudo isso da forma mais cruel possível e a Eva viu tudo e ela escondeu isso por todo esse tempo para proteger a Andy. Ela fez tudo isso para deixar a garota segura, para ela nunca saber que os seus pais eram os assassinos da família Shiromiya. Ela não queria que a Andy tivesse contato com isso, só que infelizmente a Eva ela sempre foi, desde muito jovem, ela sempre teve muita coisa acumulada no seu corpo. Ela nunca soube tratar o que estava acontecendo com ela. Ela estava sempre sob uma pressão muito forte. E quando ela voltou e viu a Andy, que era o rosto daquelas pessoas que mataram as pessoas que ela mais amava, ela não soube como reagir. Ela realmente simplesmente enlouqueceu e começou a descontar toda a sua raiva em cima da Andy. Então a Andy meio que perdoa a Eva porque ela entende que nunca foi culpa da Eva, nunca foi culpa de ninguém ali, só do Rudolph e da Kirei. Deles era culpa sim. Mas no fundo, ela entende também que a culpa é toda do Kinzo, que foi o pior pai do mundo para essas pessoas e criou esse ambiente completamente hostil para os seus filhos, o que fez eles enlouquecerem. Então ela perdoa meio que todo mundo, menos seus pais, porque não, os pais não dá. E a vida da Andy acaba sendo meio isso, até que ela descobre que existe um autor que está escrevendo sobre o caso de o Mineco lá. E ela vai até ele e ela descobre que é quem? O Battler. Mas ele não estava morto? Exato, ele estava morto, só que ele voltou. Por quê? Depois que ele mergulhou no mar para salvar a Beatrice, ele acabou sendo salvo por uma mulher, uma escritora muito bonita, que assim, tem muitas teorias por aí, mas para mim a maior teoria é de que ela é a Beatrice que simplesmente falou, mudei de nome. Tenho um novo nome, me encontrei e a vida é isso, mas eu sempre vou chamá-la de Beato. Então, o Battler é resgatado por essa autora super rica que tem um dinheirinho que ninguém sabe de onde veio. Existe toda uma história dela, mas pode ser mentira. Então, essa mulher, ela tem muita noção
do que aconteceu, muita noção do que aconteceu com a família do Battler. Ela tem muito interesse no caso de Rukijima, ela estuda bastante, ela já leu as cartas e ela é representada como a bruxa Feterine. E assim, é meio certo que ela é beato, por quê? Ela sabe muito sobre tudo. O Battler, ele não lembra de nada que aconteceu em Rukijima, ele perdeu suas memórias. E essa mulher fica por anos jogando jogos com o Battler, criando diversas situações, exatamente como se fosse o jogo de um Mineco, onde cada vez que eles jogam uma partida tem um vencedor, que é um dos dois, e eles têm que resolver esse mistério sempre mudando a ordem. Então toda a magia de um Mineco se resume nesses dois jogando essa partida. Ai, mas a Benny Castle, a nossa autora, ela tem uma gatinha que é exatamente igual a Benny Castle, não uma humana, mas o gato que a Benny Castle é. E, obviamente, o gato tem um certo com Battler, e daí a Benny Castle é a vilã, que é a gata, e eles ficam criando esses personagens, sempre criando novas dinâmicas pro jogo, colocando pessoas novas, e eles ficam exatamente fazendo todo um mineco, até que depois de muito tempo, a Andy volta, encontra o seu irmão, e todo mundo fica feliz. Yeah! E antes que alguém apareça aqui falando, ela não é a Beato, porque a Feterine, ela aparece em Higurashi, ela não aparece em Higurashi, porque o próprio Ryukishi já deixou bem claro que aquela não é a Feterine, aquela não é a mesma personagem, elas não são a mesma pessoa, então sim, a Feterine é a Beato e todo mundo é feliz. E agora que eu terminei o Mineco e Higurashi, o que me falta fazer? Exatamente, jogar a sequência de um Mineco e a sequência de Higurashi, que acontece quando eles estão mais velhos, e o outro acontece em uma sociedade cyberpunk. Mais 500 horas de visual novel para eu ler. Apenas isso. Mas talvez venha aí, talvez não, se eu não sobreviver, porque eu não achei o mangá de um deles, eu não sei como que eu vou fazer. Mas eu acho que é isso de Umineko e Higurashi. Então, eu acho que é isso. Até!